Bom, eu sou a delegada de Polícia Civil, Giovana Miller. Eu respondo pela Delegacia de Polícia e pela Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Santana do Livramento. E aqui, por ser uma região de fronteira, nós temos muitas ocorrências envolvendo violência doméstica, crimes contra a dignidade sexual envolvendo crianças e adolescentes. E como que é o procedimento, né? Nós sempre orientamos a mulher vítima de violência a procurar a rede de proteção. Essa rede, ela atende, a gente tem que se habituar com a máscara, que é uma situação que ela vai caindo, desculpa. A rede de proteção, ela abrange tanto a Polícia Civil, quanto o Centro de Referência, os órgãos do município, como a assistência social, que oferecem advogado, psicóloga. Então, o que acontece? A vítima, ela procura a delegacia, né, ali da faixa que a gente chama, DPPA, registra uma ocorrência, menciona qual foi o fato e nesse momento o plantonista, ele orienta ela a respeito de medidas protetivas, né? Geralmente as medidas protetivas incluem o afastamento do agressor do lar conjugal, o impedimento de se aproximar até determinada distância, de manter qualquer tipo de contato, inclusive por mensagens e telefones. Então o plantonista ele orienta nesse sentido aquilo que é possível ser feito para a vítima. Aqui na Delegacia da Silveira Martins nós também temos um atendimento, né, envolvendo essas mulheres durante o horário comercial, que é numa sala especializada, né, onde nós procuramos acolher a vítima para que ela possa falar de uma maneira mais reservada sobre o fato. Então, registrada a ocorrência, solicitadas as medidas protetivas, esse procedimento vai para o fórum, onde o juiz ele analisa se ele defere ou não as medidas. Ainda que ele não defira, o procedimento vai andar. Então vem aqui para a Delegacia da Silveira Martins, nós instauramos um inquérito policial, ouvimos testemunhas, ouvimos o agressor, ao final se conclui pelo indiciamento ou não e se remete para o fórum, onde vai dar início a uma ação penal. Basicamente é esse o procedimento na Polícia Civil. Paralelo a isso, a vítima é orientada a procurar o centro de referência, né, que faz todo um trabalho de apoio a essa vítima, apoio psicológico, apoio jurídico. Então, essa é a rede, né, que na medida do possível a gente tenta fazer funcionar. É muito importante, a gente nota às vezes uma subnotificação. A mulher ela acaba sendo reiteradas vezes vítima, porém ela não registra. Muitas vezes ela chega na delegacia e ela só quer se orientar, ela não quer registrar. Nós damos a orientação. Outras vezes ela chega e diz, eu quero registrar, mas eu não quero medida protetiva, eu não quero dar andamento. Só o fato dele saber que eu registrei, talvez ele melhore. Então, isso tudo são ferramentas que a vítima tem para procurar o seu empoderamento, né? Então, a gente sempre pede que em caso de violência, que a mulher, ela tenha essa força, ela saiba que tem toda uma rede que vai protegê-la na medida do possível. Nada é perfeito, porém tem que ser dado o primeiro passo. E esse primeiro passo é dado pela vítima. Nós temos a estrutura para receber, acolher e dar um andamento. Então é importante que a vítima venha registrar. Os principais crimes que nós temos de violência doméstica, geralmente a lesão corporal, ameaça, injúria, quando xinga, né? E envolvendo os crimes contra a dignidade sexual, aí envolvendo geralmente crianças, tem o crime de estupro de vulnerável, né? O estupro de vulnerável é para todas aquelas crianças, adolescentes com menos, né, de 14 anos. O que acontece? Nesses casos, o estupro, que a gente nota muito aqui, o estupro de vulnerável, ele tem dois tipos. Pode ser a penetração, né, do pênis na vagina ou do pênis no ânus, eu falo assim para poder entender. Ou então um outro tipo, que é o mais difícil de se detectar e acontece muito, que é o ato libidinoso diverso da conjunção carnal. E no que consiste isso? É geralmente um parente, um tio, um primo, padrasto, o avô, né? Ele faz aqueles toques sempre com intenção lasciva, que a gente chama, para satisfazer o seu ímpeto sexual.
Então ele toca no seio, ele toca nas partes íntimas, na vagina, na coxa, dá aquele beijo que é forçado. Isso tudo caracteriza o ato libidinoso diverso da conjunção carnal que entra no estupro de vulnerável, ainda que não tenha havido a penetração. Então é um crime grave e que infelizmente acontece muito na nossa região. Outro crime que envolve muito criança e adolescente é a exploração sexual. E no que é exploração sexual? A gente vê muitas vezes um vizinho, né, aquele tio lá, que não é tio de verdade, mas chama aquele tio, aquele senhor, aquele vizinho, que dá uma bala, dá um chip pro celular, dá um tênis, dá uma roupa, em troca, né, de fins sexuais, tanto para a conjunção carnal mesmo ou para o ato libidinoso. Então aquela pessoa ele explora sexualmente aquela criança ou aquele adolescente, oferecendo essas coisas que às vezes para elas, né, elas gostam e nem muitas vezes entendem que elas estão sendo vítimas de um crime, né? Então, esses são os principais, o estupro de vulnerável, a exploração sexual que envolve criança e adolescente. E esses crimes é muito importante que os pais estejam atentos, porque a gente vê muitas vezes as mães sendo omissas nesse tipo de crime, quando envolve os filhos. Então, chamo aqui a atenção que as crianças elas têm que serem protegidas pelos pais, o pai, a mãe, o avô, a avó, porque é um crime muito recorrente na nossa comunidade. E, de novo, né, encerro aqui referindo que nós temos uma rede e que se a vítima der o primeiro passo e nos procurar, tanto a Polícia Civil, quanto o Centro de Referência, a Comissão da OAB, a Assistência Social, é toda uma rede que trabalha para proteger, para aplicar as medidas, para orientar, para proteger. Então, sendo vítima e se encorajando, se empoderando, procure a Polícia Civil, a Brigada Militar, que também faz um trabalho maravilhoso pela Patrulha Maria da Penha. Então nós estamos aqui, né, dando esse apoio quando for necessário.